cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, preciso fazer um vídeo aqui. Estou no monte onde eu oro, estou em jejum e eu quero fazer um vídeo a vocês sobre algo muito importante. Quero fazer um vídeo sobre as religiões, sobre o que é mentira e o que é verdade. Falarei sobre vários tipos de religião. Eu queria que vocês prestassem atenção e passassem esse vídeo a várias pessoas, que corram o mundo esse vídeo, porque as pessoas não têm o hábito de ler a palavra do Senhor, então eles perecem por falta de conhecimento. Conheceis a palavra e a palavra vos libertará. É sempre assim. Mas as pessoas, elas chegam num tipo de religião, foram bem tratadas, estão ali sendo bem tratadas e é legal para elas acabam ficando naquilo ali, mas acaba sendo uma heresia, acaba sendo uma religião torta, errada ao Senhor. E eu quero falar para vocês vários tipos de religião. Você possa compartilhar esse vídeo com quantas pessoas vocês quiserem, que corram o mundo esse vídeo, porque o que eu quero fazer não é para minha glória, eu não quero que me aparecer, não é isso. Eu tenho ciúmes do Senhor, eu quero que as pessoas elas estejam corretas com o Senhor. Eu quero que essas pessoas estejam a par do Senhor. O que é o Senhor? Nosso Senhor Jeová, ou Yahvé, Jesus e Espírito Santo, é Trindade. Devemos adorar apenas ao Senhor, e é Trindade. É o Pai Celestial que está no céu, é Jesus que é Filho dele, que se fez homem aqui, Deus, e o nosso Senhor, e o nosso Espírito Santo, que habita em nós. Jesus, ele morreu na cruz, e aquele que aceitou ele, tem fé nele, publicamente aceitou como seu único suficiente Salvador, assim Deus acolhe como filho. Nós que somos os gentios, não somos o povo Israel. E assim, eu quero falar para vocês sobre várias religiões, sobre respeito, mas não sobre a liturgia, sobre várias coisas daquela religião. O que eu quero falar para vocês é sobre o que aquela religião fala, sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aquilo que não tiver ao meio disso, que não tiver falando bem sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, saia fora disso. Não é do Senhor, mas sim o mal, as potestades e principados que fazem tipos de religiões diferentes para confundir a cabeça daqueles que ainda não estão salvos. E basta nós salvar essas pessoas. Como? Leve a palavra, leve a palavra. E esse vídeo eu sei que se eu faço, o pessoal vai estar vendo, porque ler ninguém lê, mas o vídeo estará vendo. Bem, preste atenção. Irei falar sobre o hinduísmo, o budismo, judaísmo, islamismo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo, o cristianismo, divisões e seitas. Lembrando que seitas aqui são grupos, que eles não concordam com aquela religião em que eles estão, e eles saem e fazem reuniões particulares, como se fosse um grupo. Nós chamamos de seitas. Cristianismo, Igreja Católica Apostólica Romana Ortodoxa, a Reforma, o Protestantismo e as igrejas evangélicas, glória a Deus, Testemunhas de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormonismo, Unicismo, que é um povo que só fala em Jesus só, não fala no Espírito Santo, não acredito, Congregação Cristã do Brasil, Igreja da Unificação, a Família, Meninos de Deus, Espiritismo, que é o kardecismo, Culto Afro-Brasileiro, Maçonaria, Nova Era, Teosofonia, Superstições e Crendices, dos astros ou amuletos, e Satanismo. Amém? Quero falar para vocês o que é verdade e o que é mentira, diante de vários livros que eu estou lendo, pesquisando várias coisas e vendo sobre todas as religiões, para poder falar isso a vocês. Eu não sei se a gravação estará boa, mas que vocês possam levar isso adiante. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar aqui com vocês sobre algo importante, que é sobre o hinduísmo. Então veja, eu grifei várias coisas que eu vou estar falando, preste bem atenção. Hinduísmo. Entre as grandes religiões mundiais, o hinduísmo é uma das mais antigas. Acredita-se que tenha surgido no fato por volta de 1500 anos antes de Cristo, sofrendo forte influência dos Árias, ou arianos, nome dado ao povo que invadiram a Índia por volta de 2000 a 2500 anos antes de Cristo. E aí a gente vai ver o que eles falam.
o que é isso, o hinduísmo. Se é uma religião, você deve estar ou não. Então lembre-se que tem que ser a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora isso, é heresia. Você cai em anátema. Assim como Mateus 23 diz, ai daquele, como é que pode você conhecer a palavra e ir para outra religião? Estou falando aqui para vocês. Amém? O hinduísmo, sobre Jesus, o que eles falam? Alguns hindus veem-no como um sadhu, ou seja, um homem santo, ou um guru, só isso. Um guia espiritual. Para outros, ele poderia ter sido um avatar, a encarnação de uma divindade. Sai fora disso. Continuando. O que eles falam sobre o Espírito Santo? Não faz parte do corpo doutrinário hindu, então sai fora. Não tem o Pai, no Filho, não tem o Espírito Santo, sai fora. Apesar de terem sua própria trindade, aposta no Brahma, que é um tipo de Deus deles. Shiva e Vishnu, sai fora. Salvação. O que eles entendem sobre salvação? Alcançar a moksha, salvação e libertação, é a suprema meta do hindu. As ações do homem, eles acreditam no karma. Então, se você veio com algum problema aqui nessa vida, é porque você fez coisa errada na vida passada, para. Seus erros deverão estar expiados numa série de reencarnações. Então, já viu, dá para ver, são coisas erradas. O caminho que pode levar o hindu a moksha é conhecido como marca ou yoga. Aí, ó, vocês que fazem yoga, vocês estão cultuando castas de demônio, posições que seriam do hinduísmo. Seriam coisas que não são do Senhor. E vocês estão aí fazendo yoga, posições de yoga. Assim como eu também já falei para minha irmã que adora yoga. Lembrando que eu vos falo aqui, meu nome é Júlio. Eu só quero mostrar às pessoas a verdade. É só isso. Eu tenho ciúmes do Pai. Eu tenho ciúmes do Senhor Jesus. Ciúmes do Espírito Santo e de Deus. Não quero que o pessoal fique falando muito de bobeira e falando mal sobre o Pai. Eu quero que eles façam a verdade. Amém? Não é que eu tenha aquele amor que eu quero salvar as pessoas, que eu amo as pessoas. Eu amo sim. Mas eu não tenho tanta essa misericórdia como o Senhor tem com você. Eu apenas tenho ciúmes. Uma exortação que eu tenho dentro de mim de falar às pessoas que Ele é real, que Ele é verdade, que Ele sim é teu Pai. Mais nada. Pare com as outras religiões. Pare com as outras coisas bobas que vocês fazem. Que para você parece coisa bonita, mas não é do Senhor. Isso cai em desgraça você. E coisas ruins começam a acontecer na sua família. Mortes, desgraças e assim vai. Você tem que ter a proteção do Senhor. Amém? Continuando. E essa yoga que eles fazem, eles têm 3 direções. Chama Jnana Yoga, que é um exercício mental. Bhakti Yoga, que é o exercício espiritual e emocional. E o Karma Yoga, que são exercícios físicos. E olha o que os livros dizem. Suas ações são determinadas pela casta a que pertence. Casta de demônios. A que pertence. Aqueles movimentos que vocês fazem, vocês estão celebrando, fazendo coisas que aqueles demônios fazem. Então prestem atenção naquilo. Que aqui está falando o livro. Saia do hinduísmo. Pare de fazer yoga. Amém? E depois tem o Raja Yoga, por meio de meditação, que é o controle mental. São outro tipo de caça também. Mente vazia é a oficina do diabo, lembre-se. Amém? Então eu falei que é muitas coisas sobre o hinduísmo. Sobre a vida, sobre seitas do hinduísmo que surgiram novos grupos, xamanismo, sikhismo, várias outras coisas. Budismo, seitas modernas, mas eu quero pular para poder falar sobre tudo. Agora eu vou falar sobre o budismo. O budismo foi fundado na Siddhartha Gautama, membro de uma próspera família burguesa hindu, por volta de 520 anos antes de Cristo, lá na Índia também. Vamos ver o que fala sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o que mais me interessa. Me interessa também, se é uma religião que está correta ao Senhor ou não. Jesus, pois, o cristianismo o apresenta como Salvador, que morreu pelos nossos pecados.
essa visão não se coaduna com a da doutrina budista, então sai fora. Se eles não vê Jesus como seu único suficiente Salvador, sai fora. O que devemos crer é na Bíblia. Ela sim, o Senhor Deus, o Senhor deixou para nós. Mais nada. O resto, saia disso. Como se pode ver essas palavras? A noção do pecado não existe no budismo. Não precisa nem falar mais nada, né? Então, sai. O que ele fala sobre o Espírito Santo? Não faz parte do corpo doutrinário do budismo. Sai fora. Sobre a salvação, é tornar-se um Buda, atingir o Nirvana, literalmente extinguir, apagar, sumir Nirvana. Isto é, eliminar todo desejo mundano, correto ou incorreto. Para você se tornar um Buda, para. Saia disso. Isso não é do Senhor. Amém? Continuando. Possa parecer legal, possam te tratar bem, mas não agrada ao Senhor e você não está protegido pela graça do Pai. Amém? Pela unção dele. Vou falar sobre o judaísmo. A história dos judeus está entrelaçada à história de um homem que, ao ouvir a voz de Deus, Abraão, no mundo repleto de paganismo e politeísmo, e criado revelou-se como o único Deus verdadeiro, é um homem de uma cidade idólatra, Ur dos Caldeus, em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Ele o chamou para formar um povo, por meio do qual abençoaria todas as nações da terra. Continuando. Glória a Deus. Os judeus. Os judeus, eles têm um livro, que são as leis, que são o Torá. Em sentido estrito, refere-se aos 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, que é o Pentateuco, que são os livros, os primeiros da Bíblia. Presta atenção: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em sentido amplo, pode indicar o Tanakh. E aí, eles acreditam, eles lêem muito o Antigo Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento dos judeus, que é de Jesus. Continuando, para vocês verem. Porém, primeiro analisar essas 4 ramificações. O judaísmo ortodoxo, daí tem várias divisões. Ele crê firmemente na vinda do Messias ainda. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias, que se falava no Antigo Testamento. Eles ficam esperando ainda, que é o ortodoxo. Acredita na reencarnação somente para judeus, não para o povo gentil que somos nós. Então, não serve para nós. Judaísmo conservador, submete-se ao preceito bíblico, desde que este entenda as exigências modernas da vida judaica. Não que crê na tradição oral, falar. Considera o judaísmo reformista. Considera ultrapassado as leis que diz respeito à pureza familiar, investimento e dieta alimentar. Não crê na vinda do Messias. Então, parece que são crenças, são seitas que surgiram do judaísmo. Cada um crê numa coisa e forma um grupo. Judaísmo contradicionista, sem doutrina de revelação transcendentes, sem crer nos judeus como povo eleito ou no Messias, não crê em nada. O que eles falam de Deus, os judeus? A vinda judaica é essencialmente monoteísta, monoteísmo absoluto. Só a concepção da unicidade de Deus leva-se a rejeitar a crença cristã da doutrina da Trindade. Então sai fora, eles não acreditam na Trindade, é só em Deus, só no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, no Torá, que é o livro deles, foi Moisés, foi dado a Moisés. Então, sai fora. O que eles falam sobre Jesus Cristo? Tratava-se de mais um candidato ao título de Messias. Olha que absurdo que eles falam. Porém, não passava de um pacifista assênio. Quero nem ler mais. Então, saia disso. Os judeus acreditam que Jesus não era Messias, porque ele não cumpriu o que se esperava na era messiânica. Para. Eles acham que ter morrido na cruz não foi cumprida a missão dele. Ele morreu na cruz para, sim, Deus perdoar seus pecados. Amém? O Espírito Santo é apenas uma boa influência divina. Não acredito que ele é uma pessoa. A salvação depende da estrita obediência às leis de Torá.
São 613 mandamentos da tradição judaica. E negativos, seu exclusivismo e sua propensão de ser o povo preferido de Deus, ignorando a igreja do Messias. Seu legalismo e formalismo são excessivos. Sai fora disso. Tem vários tipos de símbolos judaicos, seitas do judaísmo, fala sobre os fariseus, saduceus. Foi um povo judeu que fez grupos para falar sobre o Senhor. Assênios, elotes, herodianos, seitas modernas. Mas eu quero fazer um vídeo rápido, de meia hora ou mais, eu não sei, para vocês poderem ver e passar, compartilhe isso aí. Irmãos, eu sou o menor de todos vocês que estou falando aqui, eu só quero falar a verdade, que eu tenho ciúmes do Pai. Eu sou humano fraco, miserável, pecador, eu dependo do Senhor para tudo. Lembre-se disso. Falar sobre o islamismo. O histórico. O Islã foi fundado em 622 anos depois de Cristo, na cidade de Medina, Arábia. Seu fundador, Maomé, nasceu na cidade de Meca, em 570 anos depois de Cristo, num contexto religioso que mesclava animismo, politeísmo, monoteísmo, etc. Cristãos e judeus viviam nas mediações. Havia em Meca um santuário chamado Kaaba, que conserva até hoje uma pedra negra, considerada sagrada para os árabes. E que eles falam. Vejam o que é o islamismo. Em 610 anos depois de Cristo, aos 40 anos, Maomé, enquanto meditava numa caverna, teria recebido a visita de um anjo, do anjo Gabriel. É o que diz. Que ele revelou o que hoje é conhecido como Alcorão. Começou a pregar que só havia um único Deus, o juízo final, e que ele era o derradeiro mensageiro, o apóstolo de Deus. Essa pregação trouxe forte oposição em seus contemporâneos. Isso levou Maomé a fugir para Medina, em 16 de julho de 622. Esses acontecimentos, conhecido como Hégira, migração, marcou o início do calendário muçulmano. Não quero entrar em detalhes porque os muçulmanos têm o ano é maior que o nosso, que o nosso ano começou a valer a partir de Jesus, mas aqui eles têm um tempo antes, mas eu quero ir ao que interessa, sobre a Trindade, o que eles falam, sobre suas crenças, Deus. A fé islâmica é essencialmente monoteísta, é só Deus, mais nada. Sua concepção da unicidade de Deus leva-se a rejeitar a crença cristã na doutrina da Trindade. Eles não aceitam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Afirma que este deturpa o monoteísmo bíblico. Os muçulmanos acreditam que os cristãos inventaram a Trindade ou a copiaram da idolatria pagã. Para mim não serve. Para mim é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como você vai compreender isso? Como que você vai ver se isso é verdade ou não? Veja que no nome de Jesus, falando do nome de Jesus, os demônios das pessoas ali que estão demoniadas, elas são libertas. Os demônios respeitam o nome de Jesus. Veja que quando em nome de Jesus pessoas são curadas. Olha na televisão, canal 26, tem Plenitude, tem outros canais também. Pessoas são curadas em nome de Jesus. Eu já recebi 2 curas em nome de Jesus. Meu pé que doía há 25 anos, tomava remédio todo dia, remédios fortes, nunca mais tomei remédio nenhum, desde fevereiro desse ano. Hoje estamos no dia 1 de setembro de 2016. Meu joelho depois, em julho desse ano, também foi curado em nome de Jesus, não em outro nome. Amém? Então você vê que é verdade Jesus. E que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E a verdade disso é eu falar em línguas. Quando eu comecei a falar em línguas, eu estava adorando muito ao Senhor e minha voz mudou. Eu comecei a falar em línguas e não parava mais. Isso é tão mágico, até hoje para mim é tão maravilhoso, é tão absurdo falar, que é verdade, é real. Aqueles que não têm ainda o Espírito Santo, que não falam em línguas, eles podem ficar pensando ainda. Mas peçam ao Senhor, adore o Senhor, Espírito em verdade, que você verá o Espírito Santo descer sobre você e vai ficar, fazer morada. E assim você falará em línguas estranhas. E é maravilhoso. Eu entendo ainda que eu falo em línguas. Deus me deu vários outros dons, várias outras coisas, dons de cores. Quando Ele quer me alertar sobre alguma coisa, Ele me mostra tudo amarelo, verde é para mim ir prosseguir, vermelho é para parar, não ir, não prosseguir. Vários outros dons Deus está me dando, de profecia, dons também de cura. Então, glórias a Deus, eu quero mais dons também. Estou sempre à busca. Assim diz a palavra. Ao crente procurar sempre aos dons, incessantemente. Amém. Estou procurando.
Crença, Deus. A fé islâmica é essencialmente monoteísta, já falei. São blasfemos aqueles que dizem Deus é uma trindade. Olha o que o Islã fala. Portanto, não existe divindade alguma além de Deus único. Se não existirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo aceituará os incrédulos entre eles. E aí eles começam a fazer as barbaridades, matar as pessoas, não aceitar os cristãos, que acreditam na Trindade, em Jesus e no Espírito Santo. Amém? Então, para mim não serve. Para você também não. Vamos continuar. Jesus Cristo. O que eles falam sobre Jesus Cristo? O Islã. Jesus é respeitado e reverenciado no islamismo como um dos maiores mensageiros de Deus para a humanidade. Maomé é o maior e o último. Eles acham isso. Creio que nasceu da Virgem Maria, contudo, ele não pode ser considerado filho de Deus, num sentido especial como o cristianismo atribui. Negam também sua divindade, bem como sua morte na cruz, e assim consequentemente negam seu sacrifício vicário, a redenção do gênero humano por meio de sua morte, que são sustentáculos do cristianismo. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram. Eles não acreditam, não adianta. Até pular várias coisas, o que eles acham sobre Jesus. O Espírito Santo, que eu tenho ciúmes do Espírito Santo, eu tenho ciúmes de Jesus e de Deus, eu quero falar a verdade. Eu queria exortar, Deus me usa muito para exortar. Vários pastores aqui da minha cidade e outros lugares, onde eu já fui ver culto, fui pregar, e eu vi que estava ali em heresia. E me dá uma vontade de exortar essas pessoas, mas eu não posso, deixo para o Senhor. Mas o Espírito Santo, ele é estudioso. O que o muçulmano ele acha do Espírito Santo? Região islamismo. Estudiosos muçulmanos dizem tratar-se do anjo Gabriel. Creio também que é uma palavra, que as palavras de Jesus referem-se ao Espírito Santo, sejam aplicadas a Maomé. Este seria o consolador do Espírito da verdade, que Jesus havia profetizado em João 16, 12, 13. Salvação é sobre o testemunho e oração, que eles dizem que você terá salvação. Jejum, caridade e peregrinação a Meca, ordenada no Alcorão, né, que eles têm que peregrinar até Meca. Esses peregrinos devem ser feitos pelo menos uma vez na vida, para aqueles que estão em condição de empreendê-la. Saia fora. Vou falar agora sobre outra religião. Já falei sobre várias. Aí tem várias seitas. Tem os xiitas, sunitas, sufismo, seitas modernas, fé de Ba. Vou falar agora sobre o shintoísmo. Preste atenção. É para abrir a mente de vocês que o que importa, a igreja é você. O que importa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus, é Jesus. Crê em Jesus, aceite Jesus. E o Espírito Santo, que é real, é verdade. O resto você não vê cura, você não vê milagres e maravilhas. As outras religiões você não vê milagres e maravilhas, não existe. Isso já seria a maior prova, seria o testemunho das pessoas. O shintoísmo está relacionado diretamente com a história de traços típicos do seu país. De precedência, o Japão. De fato, a mitologia shintoísta atribui a criação de 8 ilhas, que foram o Japão, com um casal de deuses de Takama no Ara, ou Takamarahata, Takama Gahara. São religiões do shintoísmo que se criaram no Japão. Depois da morte da esposa, Izanagi tornou-se pai de diversos deuses, incluindo... Sai fora. Shintoísmo, saia fora disso. E aqui vou falar o que fala sobre a Trindade. Liturgia, crenças, deuses. Jesus, o que fala sobre Jesus? Essa religião é uma religião politeísta. Vários tipos de deuses. Sai fora. Só existe um. Jesus Cristo e Espírito Santo. O máximo de algumas seitas shintoístas poderiam conceder a Jesus e ao Espírito Santo uma prática acomodatícia e sincretista e a condição de kami, uma divindade entre muitas mais que isso. O cristianismo foi proibido no Japão. Houve muitas perseguições aos cristãos. Sobretudo,
na cidade de Nagasaki, que instituiu em 1628. Saia disso. Já foi falado que várias crenças não acreditam na Trindade também. Tem várias informações. E eu quero aqui falar mais sobre todas as religiões. Tem também ela derivada, que é a Seishonoe, que na sua cidade deve ter, tal da Seishonoe. Seishonoe significa lar do progredir infinito. É uma seita fundada por Masaharu em 1985, ex-adepto de uma seita shintoísta chamada Omotokyo, no Japão, em março de 1930. E o lançamento da revista Seishonoe no Brasil foi fundado em agosto. Mas é uma influência budista. Já falamos sobre Buda, sobre budismo. Saia fora disso. O que eles falam sobre Jesus Cristo? A seita nega a deidade absoluta de Jesus e sua ressurreição corporal dentre os mortos. Então saia fora de Seishonoe, saia fora do budismo, do shintoísmo. O Jesus físico que sofreu parece ter existido, uma vez que não existe o sofrimento. Olha o papo deles. Para. Amém? Amados, quero ler mais sobre várias outras religiões. Taoísmo. Os taoístas, taoísmo. O taoísmo é uma das duas principais religiões nativas da China. A outra é o confucionismo, que estudaremos no próximo capítulo. Ambas influenciaram o budismo, que chegou na China no século III depois de Cristo. E também receberam influências da religião de Siddhartha, Gautama e Buda, que é o tal do iluminado. Vamos ver o que eles falam sobre a Trindade, que sabemos que é real, é a Trindade, é o que nós cremos na palavra, na Bíblia. E é verdade pelos milagres e maravilhas atribuídos ao nome de Jesus. Amém? Oh, glórias a Deus, aleluia. O que eles falam sobre salvação? O nome dado ao taoísmo da dinastia, o caminho dos mestres celestes. O objetivo do adepto é trilhar esse caminho a fim de obter a imortalidade e tornar-se um Shenzhen, isto é, uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E eles são politeísmo, tá? Sobre Deus. O próprio Lao Tsao foi considerado uma divindade. Saia disso. Depois tem várias seitas. E não é interessante. Confucionismo, o que é isso? Confucionismo, essa palavra foi empregada pela primeira vez por missionários da campanha de Jesus, ou jesuítas, no final do século XVI, para indicar os ensinamentos associados à figura do Confúcio, o mais conhecido de todos os sábios chineses, fora da China, segundo o Lao Tse, fundador do taoísmo. Os chineses, no entanto, usam a expressão Yuxia, escola de sábios, e doutrina dos sábios. Vamos ver o que eles falam. O que eles falam sobre Jesus, sobre suas crenças. O que eles falam sobre salvação? Não falam sobre Jesus, não falam sobre a Trindade. Tendo sua vista principal manter a harmonia de tradição dos ancestrais, descrever a existência dos deuses e as tradições de venerar os antepassados e ídolos. Saiam fora. O Senhor mesmo fala que ele detesta idolatria aos ídolos. De que fala? Faz isso. Salvação, parece não haver uma doutrina de salvação. Não falam sobre isso. Sai fora. O cristianismo, divisões e seitas. Cristão,